chamada é uma chama que arde. Oh, glória! E o tema desse congresso é enchei-vos do Espírito. Tem chama de Deus aí? Essa chama está acesa. Ouvimos louvores aqui, deixa essa chama acender. Queremos ser avivados pelo Senhor. Mas antes nós falamos da chamada de Mateus. Quem era Mateus? Mateus, ele era um judeu. Mateus tinha uma profissão. Mateus, ele era um publicano. A sua profissão era de cobrador de impostos. E os cobradores de impostos na época de Jesus, ele tinha suas casas junto à cabeceira das pontes, e eles cobravam como se fosse pedágio daqueles que passavam. Mateus, sendo ele publicano, ele trabalhava para um império, o Império Romano, o maior império da época. Mateus, trabalhando para o Império Romano, a sua profissão era uma profissão lucrativa. Os publicanos, eles ficavam com 30% de tudo que era arrecadado. Era uma profissão que dava bastante lucro. Porém, trabalhar para o Império Romano, na época de Mateus, sendo ele um judeu, era contraditório. Alguém que trabalhava para o Império Romano, sendo ele um judeu, era tido como uma nação, era tido pela sociedade como um traidor. Ou seja, Mateus não era alguém bem visto no meio da sociedade. Mateus, ele trabalhando para o Império Romano, ele estava empobrecendo o povo e enriquecendo o império. A fama dele no meio da sociedade não era boa. Mateus não era sinônimo de boa influência, não. Ninguém queria estar perto dele, porque sabia que ele carregava sobre ele uma rejeição, uma crítica. Trabalhar para o Império Romano na época era algo terrível, e Mateus, ele tinha como profissão isso. E se você for olhar na Bíblia, um publicano era tido como os piores tipos de pessoas na época. A fama de um publicano era de alguém defraudador, corrupto. A fama de um publicano era uma imagem manchada para a sociedade. E é esse Mateus que Jesus vai chamar. Porque quando Jesus olhou para ele, Jesus vai olhar para ele diferente de todos os olhares que olhavam para ele. Porque quem olhava para Mateus, olhava com um olhar de preconceito, olhava com um olhar de crítica, olhava com um olhar de desprezo. O que chama a atenção aqui é que Jesus, além de olhar para ele, meio desse cenário que ele vivia, Jesus não somente vai olhar para ele, mas Jesus vai o chamar. Oh, glória! Oh, glória! Interessante é que quando Jesus vai chamar Mateus, Jesus não pede a opinião de ninguém. Jesus é especialista em investir naquele que ninguém quer investir. Jesus é especialista em fazer dar certo onde ninguém vê que vai dar certo. Jesus é especialista em usar situações improváveis para fazer os seus propósitos acontecer. Eu começo a olhar para Mateus e começo a observar como era viver na pele de Mateus. Como era encarar as críticas, o desprezo, porque só quem foi desprezado sabe a dor do desprezo. Mateus carregava um jugo sobre os seus ombros, uma sociedade opressora. Ninguém queria estar perto de Mateus. Mateus era aquele que tinha poucos amigos, porque ele tinha que encarar a realidade, sendo ele judeu, trabalhando para o Império Romano. Eu começo a observar, eu começo a olhar a minha história.
E enquanto eu estava sentado no púlpito dessa igreja, me passa um filme na cabeça. Eu começo a ver um jovem há 12 anos atrás. Ainda trabalhava em Curitiba em uma rede de supermercado. Quando um dia um amigo chegou para mim e falou assim: Giovanni, sábado vai ter uma festa lá em Antonina. É aniversário da Adriana, nossa colega de trabalho, e nós vamos nessa festa. Nós vamos alugar uma van e nós vamos para lá. E ela mandou convidar você. Eu falei: vamos. Eu aceitei o convite dele, voltei para a minha casa. Chegando em casa, escute isso. A minha mãe chega para mim e falou assim: Giovanni, eu senti de ligar para uma missionária fazer uma oração por nós. Minha mãe não é da igreja até hoje. Estamos na luta, estamos na guerra para ganhar para Jesus. Naquele dia o céu abriu. E olha o cuidado de Deus. Deus desceu lá em casa, colocando um sentimento no coração da minha mãe. Ela ligou para essa missionária. Por telefone ela vai começar a pedir oração. E ela começa a falar o nome de todos os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus cunhados. Era tanto nome que a missionária do outro lado só falava amém, amém, amém. Eu lembro que o meu nome ficou no meio. E ela começou a orar por telefone, irmãos. De repente ela começa a falar numa língua estranha que eu não conhecia, mas aquilo me arrepiava. Aleluia! Ela termina aquela oração em línguas estranhas e ela diz: irmã, quem que é Giovanni? Aquilo me arrepiou. A minha mãe falou assim: é meu filho mais novo. Ela falou: ele está aí. A mãe falou: tá, inclusive está do meu lado escutando a ligação. Ela falou assim: passa o telefone para ele, porque Deus acabou de falar comigo a respeito desse jovem. Eu peguei o telefone e falei: alô. Ela falou assim: Deus manda te falar que vai chegar uma pessoa te fazendo um convite aonde o inimigo da tua alma está armando uma cilada para você. Você pode ir, Deus pode livrar, mas Deus pode permitir acontecer, porque avisado você está. Irmãos, sabe o que é isso? É quando Deus tem um chamado. Só que detalhe, eu não servi a Ele, mas mesmo assim Deus já estava com os seus cuidados. Imagine você que está aqui orando, servindo a Ele, buscando a Ele nesse congresso. Imagina o que Deus pode fazer ao teu favor nessa noite. Por isso eu digo para você nessa noite vai viver um extraordinário. O céu está aberto sobre essa casa nessa noite, e Deus te trouxe aqui, porque a partir dessa noite a tua vida nunca mais será a mesma. Há um fogo do céu, há um poder que irá impactar esses jovens. A partir dessa noite, o fogo do Espírito vai assoprar, e Deus está. Falei para minha mãe. Mas voltando para a palavra, Mateus ele é chamado. O que chama a atenção aqui é a disposição de Mateus para viver o seu chamado. Porque quando Jesus chama Mateus, a Bíblia diz que ele de imediato ele vai seguir a Jesus. Mateus não vai ficar cocheando em dois pensamentos. Mateus, quando ele entende o seu chamado, ele vai se dispor. E aqui vai o primeiro requisito para aquele que quer viver a sua chamada. Aquele que quer viver a sua chamada precisa se dispor. Todos aqueles que foram chamados por Deus, o requisito para viver a chamada é se dispõe. Quando Deus chama Josué, Deus fala: Josué, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Quando Deus chama Jeremias para ter experiência na casa do oleiro, Deus fala: Jeremias, dispõe-te e desce a casa do oleiro. Quando Deus vai chamar Jonas para pregar arrependimento na cidade de Nínive, Deus fala: Jonas, dispõe-te e vai à cidade de Nínive. A disposição faz parte daqueles que querem viver a sua chamada. A palavra dispõe-te, ela vem do verbo dispor.
E a palavra dispor significa se coloca, se prepara. A palavra dispor significa se coloca, se prepara. Sabe por que muitos não vivem a sua chamada? Porque ainda não se colocou, ainda não se preparou. Mas ainda há uma oportunidade nessa noite. Aqui há vidas que estão sendo chamadas por Deus. Deus está te chamando nessa noite. E Ele está dizendo: ei, se coloca, se prepara. Porque o que eu vou fazer na tua vida vai impactar uma geração. Só quem acredita nisso, levante a mão e adora. Ei, há uma chama de Deus que vai invadir o teu coração essa noite. Se coloca, se prepara. Se você ainda ao final desse congresso não se colocou, ainda há uma oportunidade. Se coloca na brecha, se coloca na presença dele, porque é um chamado de Deus para a tua vida. A chamada existe de dispor. E Mateus vai fazer isso. Mateus vai se dispor. Mateus vai se colocar, porque ele vai entender o privilégio de ser chamado por Jesus. Só que a decisão de Mateus é uma decisão com convicção. Porque Mateus sabia que ele, seguindo a Jesus, ele teria que abrir mão do conforto do Império Romano. Porém, Mateus estava decidido. Porém, Mateus tinha a convicção da sua atitude. Os outros discípulos poderiam voltar nas suas atividades se não quisessem mais seguir a Jesus. Mateus não. A partir do momento que ele renuncia ao império, é de uma vez por todas. Isso que eu acho lindo em Mateus. Ele é alguém decidido. Ele é alguém decidido a fazer a diferença. Glória a Deus. Irmãos, ninguém consegue parar alguém que tenha convicção da sua chamada. Ninguém consegue parar alguém que tenha convicção da sua chamada. Irão tentar, mas Deus é maior. Você vai viver a tua chamada. Ei, essa noite uma chama vai arder no teu coração. Você vai sair dessa festividade para viver algo extraordinário. Aleluia. A primeira atitude dele é se dispor. Mateus, ele não vai perder tempo. Mateus, ele vai usar o tempo ao seu favor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Paulo vai dizer que os últimos dias seria mal. E a recomendação de Paulo nos dias maus é nós remirmos o tempo. E o que é remir o tempo, Giovanni? É aproveitar as oportunidades. E diante de nós há uma oportunidade nessa noite de nós sairmos daqui transbordando na presença do Senhor. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Estou pregando para uma geração de Mateus que está aqui nessa noite. Que você chegou aqui, até mesmo você não acredita mais na tua chamada. Talvez você chegou aqui debaixo de crítica, talvez debaixo de uma opressão. Alguém está dizendo: você não vai conseguir, você não vai dar certo. Mas Jesus está aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. Se você crê na tua chamada, Deus vai potencializar essa chama. Ela vai arder no teu coração. Você vai fazer a diferença aonde pisar na planta dos teus pés. Deus vai te usar. Ei, essa geração de jovens será conhecida pelo sobrenatural. Essa geração de jovens será conhecida pelo poder que vai começar a soprar nesta cidade. Há um avivamento de Deus. Ei, deixa essa chama arder. Deixa essa chama queimar. A segunda atitude de Mateus para viver a sua chamada. Tu és grande, Jesus. Mateus, ele vai cultivar a comunhão com Jesus.
Bíblia diz que a primeira atitude dele é chamar Jesus